Sejam todos bem-vindos e bem-vindas a mais um vídeo. O tema de hoje é Tom at the Top, o combustível do compliance. Esse é um tema de extrema importância para quem atua com compliance, controles internos, riscos, auditoria interna, governança. O fato aqui é por que 91% dos programas de compliance, de integridade, fracassam e como o Tom at the Top cria impérios éticos poderosíssimos. Escuta essa bomba que vai diferir exatamente no primeiro momento de CEOs íntegros, de CEOs hipócritas. E quais são esses contrastes brutais? E você vai entender. Escuta essa bomba, 91% dos programas de compliance são verdadeiros teatros corporativos, lindos no papel, mortos na prática. Eu vou te mostrar o que o Tom at the Top é. A diferença entre o compliance real do compliance fake news. Você tem um compliance no papel ou um Tom at the Top que é o seu combustível, poderia ser o seu combustível real dentro das suas empresas. Visualiza comigo escândalos corporativos que aconteceram num passado não tão distante e do outro lado, visualiza empresas íntegras. O que diferia uma da outra? É o quê? É a questão do que vem do topo, que vem de cima. Empresas como Volkswagen, Wells Fargo, Petrobras, todas tinham um programa de compliance lindos. Mas o CEO fazia, em alguns momentos, a liderança, o contrário. O que pregava. Resultado, bilhões e bilhões e bilhões em multas e reputação destruída em alguns momentos nas grandes empresas. O que eu vou te revelar vai explodir a sua visão sobre liderança e compliance. Durante mais de 25 anos, o que eu mais visualizei nas empresas foram programas de integridade, programas de compliance, programas de governança, bonitinho no papel, verdadeiro teatro corporativo. Os pilares de um programa de compliance, que exatamente no primeiro pilar, que é o que nós buscamos ali, a cultura, o patrocínio da alta administração, o tom que vem do topo, inexistente na prática. Escrito no papel, desenhado nas políticas, nas diretrizes, no código de ética, na política de governança, na política de gestão de riscos. Só que a aplicação na prática não existe. Cadê a nossa liderança incentivando e patrocinando? Não existe. Meu nome é Leandro Jesus, eu tenho mais de 25 anos de experiência construindo culturas íntegras, de integridade, através do verdadeiro Tom at the Top. Eu sou autor de alguns livros. Um dos livros que eu sou autor, Cultura, Riscos e Controles. E logo no início, nós já tratamos essa questão do tom que vem de cima, do patrocínio. Empresas vistas como cultura, a arte de cultivar valores. E aqui nós enfatizamos muito a identidade da empresa. Aqui tem uma frase que eu deixo bem de início, que é: a cultura não se adquire, respira-se. E essa cultura do controle, ela tem que vir acompanhada de um patrocínio e incentivo da alta administração. No segundo livro que eu tenho, publicado, Risk Matrix, Matriz de Risco, 10 passos para construir a sua matriz. E já no capítulo onde nós falamos de cultura também, incentive a cultura e busque o patrocínio, nós falamos de cultura e organização, que aqui nós desenhamos exatamente o que são valores fundamentais, ética e moralidade, serviço e cuidado, propósito e significado, liderança inspiradora, responsabilidade social, e aqui nós falamos que a cultura tem que estar sempre nas suas mãos, e parte da disseminação da alta administração. E como a alta administração tem que nos ajudar no incentivo da busca por uma cultura madura dentro das empresas, com incentivo. Então sempre nas minhas publicações, nas minhas obras, ali nos meus livros, eu enfatizo essa questão de como nós podemos buscar e fazer com que o tom que vem do topo ali, né, o tom de cima da alta liderança, como eles podem ser transformados de fato na realidade. Participações em reuniões, em comitês, em workshops, em treinamentos, em onboarding, em integração dentro das empresas. Todos os movimentos de comunicação, onde o tema é risco, controle, processo, organização e liderança, como essa alta administração pode nos ajudar cada vez mais para que o nosso programa de conformidade e governança se torne uma arquitetura para a transformação cultural dentro da empresa. Enquanto outros fazem compliance, eu ensino a viver a integridade, a real disseminação dentro das empresas. Ao longo desses mais de 25 anos, atuando com consultoria, com auditoria, como mentor e como conselheiro de empresas. Baseado no Decreto 8420 e as suas versões atualizadas mais recentemente, e 25 anos de experiência real de GRC, Governança, Riscos e Compliance, eu desenvolvi uma metodologia chamada BBF, Básico Bem Feito em Compliance, GRC, Governança e Riscos em Auditoria, que transforma o Tom at the Top de discurso e um superpoder cultural dentro das empresas. Vou te ensinar o segredo que separa os líderes íntegros de hipócritas corporativos que dizem que fazem, mas não aparecem no momento de patrocinar e de incentivar a cultura, os movimentos internos da empresa na transformação cultural
das empresas. Nos próximos minutos eu vou te entregar o combustível cultural que transforma a compliance em papel de um superpoder transformador que você pode ter na cultura de riscos, controles, processos, organização e administração e gestão da sua empresa. Muitas empresas pedem para que eu grave vídeos institucionais falando de ética, cultura, riscos, controles, GRC, 3 linhas de governança e gerenciamento de riscos. E esses vídeos são sempre focados em como eles podem elevar o nível de maturidade das suas empresas na questão de patrocínio, cultura e incentivo pelos seus líderes. Depois desse vídeo, você nunca mais vai liderar sem entender o poder do exemplo que tem da conformidade, da governança e de risco na sua empresa. Você vai descobrir por que 91% dos programas de compliance e de conformidade são verdadeiros teatros. Você vai descobrir o combustível que faz o compliance funcionar de fato. E como as grandes empresas utilizam esse combustível para tornar empresas íntegras, éticas e que define o direcionamento da boa conduta dos seus profissionais. Você vai entender como liderar pelo exemplo de impérios éticos que nós temos no mercado. Aqui nós temos um exemplo de 2 empresas, uma com um líder íntegro, a outra com um líder hipócrita. Vou te contar 2 histórias reais que vão partir o seu coração. A primeira, um CEO pregava ética em reuniões, mas fraudava números nos bastidores. Quem já não ouviu escutar essa história? Acredito que você já tenha vivenciado também. O resultado: a empresa quebrou, 5 mil funcionários demitidos, famílias destruídas. Quantos e quantos exemplos nós vivenciamos num passado não tão distante nos movimentos da Lava Jato e outras empresas que não eram íntegras, fecharam as portas, deixaram milhares e milhares de funcionários, colaboradores desempregados. Segunda história, um CEO que abriu mão de bônus milionário para manter empregos durante a crise, vivendo os valores que ele realmente pregava no seu código de ética e no código de conduta. O resultado, a empresa cresceu 400%, funcionários e colaboradores viraram verdadeiros evangelistas da marca. A diferença, um tinha compliance no papel, o outro tinha integridade na alma, de fato, de verdade. E qual que é o problema invisível de milhares e milhares de empresas que nós temos? Máscara caindo, hipocrisia sendo revelada de fato. E a verdade brutal que ninguém te conta, não tem coragem. Vivemos uma epidemia de compliance hipócrita. No papel, bonitinho, templates, modelos, políticas, critérios, diretrizes que não são colocados em prática. Líderes que pregam uma coisa e fazem exatamente outra. Você chega, não tem política, não tem código de ética, não tem treinamento, não tem incentivo e participação da alta administração, não tem matriz de risco, não tem auditoria, não tem investigação, não tem nada. Cadê o incentivo e o patrocínio da alta administração? Líderes que pregam exatamente fazem o contrário. Eu descobri um vírus mental que estava matando a integridade corporativa de muitas e muitas empresas por meio de pesquisas globais sobre confiança em líderes. Passei mais de 20 anos estudando por alguns líderes que criam cultura inabaláveis e outros que criam teatros de hipocrisia. A diferença está no tom at the top, no tom que vem de cima, do topo mesmo, genuíno. Eu já estudo e vivencio. Aqui nós temos uma revelação sinistra. Compliance sem exemplo da liderança é como ter uma igreja sem Deus. É bem direto ao ponto, não tem como dar voltas, né? Alguns dados que vão te chamar muito, mas muito a sua atenção. Prepare-se para os dados que vão quebrar as suas ilusões sobre liderança. 91% dos programas de compliance falham por falta de exemplo da alta liderança. 87% dos colaboradores não confiam em líderes que não vivem o que pregam. E a verdade devastadora, 78% das fraudes corporativas acontecem com o conhecimento da alta administração. Enquanto você prega a ética, sua equipe observa as suas ações, líder. E o custo dessa hipocrisia? O que acontece quando os líderes são hipócritas? Destruição total da cultura e da confiança na empresa. E aqui nós temos um alerta. Casos reais. Líderes hipócritas destruíram império de bilhões. A cada dia nós temos manchete nos jornais de empresas que sonegam, empresas que fraudam, empresas que desviam e nada acontece. Porque as mais altas lideranças falam abertamente. E continua seguindo o fluxo. E nós continuamos na esperança de que as empresas tenham integridade, que os seus líderes, o tom que vem de cima, venha com um tom de ética, da boa conduta, das diretrizes, das boas práticas, dados que vão te aterrorizar. Lembram da Enron, empresa americana? O CEO pregava transparência, praticava fraude, resultado, falência total. A Wells Fargo, liderança exigia metas impossíveis, escândalo das contas falsas. Muitos de vocês sabem do processo da Dieselgate, 100 bilhões em multas. Quantas e quantas empresas sofreram por esse processo a cada dia, sofrem por esse processo a cada dia aqui no Brasil também. Sem tom at the top, genuíno, seu compliance é uma bomba relógio cultural. E qual que seria o combustível da integridade que nós deveríamos ter? Agora eu vou revelar para vocês o combustível que vocês têm que ter na empresa de vocês, que vai transformar o compliance no papel de um poder transformador, disseminador de cultura e conformidade pela sua alta liderança. Eu chamo isso de
combustível supremo. Tone at the top é o DNA que o programa de compliance transforma a cultura organizacional na sua empresa. Anota os 4 elementos do compliance BBF, do combustível BBF. Elemento 1, declarações e comunicação constante. A voz da integridade da alta administração. Palavra convence, mas exemplo da sua alta administração é o que arrasta. Aqui você tem que diferir a comunicação vazia da comunicação autêntica. Líderes falsos fazem discurso bonito uma vez por ano. Líderes genuínos falam de integridade todos os dias na empresa. Sem a comunicação sobre ética, você deve respirar isso no seu dia a dia e tem que ser constante e vital. Anota o protocolo de comunicação que a sua liderança tem que atuar e fazer no dia a dia. Tem que estar no DNA. Declarações escritas da alta administração, interação constante com os seus colaboradores, mensagens autênticas não roteirizadas, comunicação em momentos de crise, é muito importante. Anota um exemplo prático. Prefira perder o negócio a perder a integridade. É viver isso no dia a dia. É um elemento crucial para o seu negócio. É o engajamento proativo da sua empresa. É ter o líder participativo ativamente, não apenas delegando. Líderes genuínos não delegam a integridade, eles lideram pela integridade. Aqui nós temos que ter CEOs participando de treinamentos, de workshops, de integração. Não o CEO, o presidente ausente. Líderes falsos delegam compliance para o pessoal de RH. Líderes genuínos participam de cada treinamento, cada integração. Quando o CEO está no treinamento, todos sabem que é sério o processo. Ações BBF para engajamento da sua liderança. Participar pessoalmente de treinamentos, liderar comitês de ética e conduta, estar presente em investigações importantes, estar nos comitês, celebrar publicamente comportamentos éticos. E a regra de ouro, se é importante para a empresa, deve ser importante para o líder. Liderar pelo exemplo, fazendo o que prega, coerência no final do dia. Liderança pelo exemplo é como o DNA. Programa toda a organização para a ética. É o DNA sendo replicado, é a cultura sendo transmitida. Líderes falsos fazem uma coisa e pregam outra. Liderança genuína são coerentes 24/7. Eu te faço uma pergunta. A sua equipe escuta o que você fala ou copia o que você faz? Exemplos de coerência. Seguir todas as políticas que foram criadas, todas as diretrizes, admitir os erros publicamente, tomar decisões éticas, mesmo custando dinheiro, tratar todos com o mesmo respeito. Anota já um teste para você avaliar a coerência da sua liderança. Se você fosse um funcionário da sua empresa, seguiria o seu próprio exemplo de CEO ou de presidente? Compliance nas reuniões de negócio mostra exatamente o que é estratégico do que é cosmético. Líderes falsos discutem compliance apenas quando tem um problema. Líderes genuínos fazem dele a pauta permanentemente nos comitês de ética. O que está na agenda do seu CEO, do seu presidente e na mente dele exatamente nesse momento? Integração, compliance em todas as reuniões da diretoria, KPIs de integridade no dashboard executivo, decisões de negócio sempre passam pelo filtro ético, orçamento robusto para incentivar os programas de integridade. Se não está no orçamento nenhum desses temas, não é prioridade real a conformidade, a integridade, o patrocínio, o tom que vem do topo da sua alta administração. Anota um protocolo de implementação prática para que a sua alta liderança participe. Primeiro, protocolo do Tone at the Top. Avaliação da participação da alta administração, espelho da verdade. Nos últimos 30 dias, quantas vezes a sua liderança agiu e participou dos programas de integração, de onboard, de treinamento? E seja brutalmente honesto aqui. A sua integridade começa com autoconhecimento e a participação da sua liderança. Fase 2, declaração pública. Prefiro perder um negócio do que me comprometer com a integridade. Isso não é negociável para você. Fase 3, participação ativa de pelo menos uma atividade de compliance por semana. Treinamento, reunião ética, investigação, esteja sempre presente. Fase 4, comunicação constante. Fale de integridade todos os dias, em reuniões, e-mails, conversas informais. Faça a ética um hábito, não um evento na sua empresa. Algumas métricas para você avaliar. Como medir o tom at the top, se está funcionando, o tom que vem do topo. Métrica 1, pesquisa de cultura. Funcionários confiam na liderança? Métrica 2, canais de denúncia. Pessoas se sentem seguras para reportar? Métrica 3, decisões éticas. Quantas vezes você escolheu ética sobre o lucro? Métrica 4, rotatividade. Talentos éticos estão ficando ou saindo da sua empresa? E o bloco 5, o que vai mudar no seu legado após a participação da alta liderança? Você quer ser lembrado como... E acesse o link na descrição de qual foi a última vez que você escolheu fazer o certo mesmo custando caro. E não deixe de baixar o e-book gratuito sobre compliance, cultura e conceitos e melhores práticas para transformar a sua liderança. E venha conhecer mais sobre o Clube BBF de assinatura e GRC e saber como implantar os principais pilares de compliance na sua empresa também. Lembre-se, palavra convence, mas exemplo arrasta. Seja o exemplo que a sua empresa precisa para colocar o Tone at the Top, o tom que vem de cima do topo da alta liderança, em prática de uma vez por todas na sua empresa. Grande abraço, até a próxima.